Querer entender Gênesis, não tenho dúvida nenhuma, é o desejo de todos os que gostam dos seus relatos. Mas a maioria das pessoas esbarram nos conceitos religiosos impostos durante séculos. Então, o que fazer para conseguir descobrir o que é o Gênesis, entender o que é o Gênesis? Quais são os passos necessários para conseguir fazer isso? Quais são as diretrizes, ou numa linguagem mais bonita, o script, que você deve seguir, alguns deles, é claro, para entender o Gênesis? Será que é possível chegar a um consenso, o seu consenso sobre Gênesis, sem perder a fé e sem ficar confuso? O primeiro critério, a primeira postura que você tem que ter para entender o Bereshit, o Gênesis, é entender de antemão que ele não foi escrito por uma só pessoa. Ele foi escrito separado, em épocas diferentes. Estou falando do Bereshit que nós temos, irmãos. E depois foi juntado, foi unido para formar esse livro de 50 capítulos. Ninguém sentou, ninguém sentou e começou a escrever o Gênesis completo. Você acredita que tem pessoas que acreditam assim? Que alguém sentou e disse, vamos escrever o Gênesis. Vamos escrever aqui essa história, essa aqui, depois essa. Por exemplo, como que uma pessoa escreveria sobre Noé e como que essa mesma pessoa escreveria sobre José? A nível de Bíblia, são histórias com tempos completamente distintos. Então, se você pressupor que uma pessoa escreveu a história de Noé, essa pessoa não sobreviveu até a história de José. Então, não foi uma pessoa quem fez uma redação do Gênesis. Isso não existe. Então, é a primeira postura adulta que você tem que ter. O Gênesis, ou o Bereshit, não foi escrito por uma só pessoa. O critério de número 2, que eu alistei aqui para você que quer entender o Gênesis, ou o Bereshit, é que o Bereshit é um livro egípcio, essencialmente egípcio. E, infelizmente, como eu falei antes, os conceitos religiosos fizeram com que você se afastasse do conhecimento egípcio, achando você, por esses ensinamentos, que o Egito é do diabo, do demônio, do satanás, do capiroto, do raio que o parta. Não é bem assim. Eu já mostrei aqui em vários vídeos o que é de fato o Egito. Então você primeiro deve reconhecer que o Bereshit é um livro essencialmente egípcio. O contexto do Bereshit é egípcio. Os conceitos do Bereshit são conceitos egípcios. O império dominante é um império egípcio. Então o contexto está todo ali. Então, no Egito, por exemplo, tinha 4 Gênesis. Você sabia disso? Pelo menos 4 Gênesis. Coloque nos comentários se você já sabia. Coloque assim, eu já sabia que já tinha 4, que já tinham 4 Gênesis no Egito, ou eu não sabia que não tinha 4 Gênesis no Egito. Só para a gente dialogar. Então, a postura investigativa dos fatos relacionados ou dos relatos feitos no Gênesis
passa primeiro por uma postura investigativa adulta e não uma postura investigativa de criança. A primeira coisa é você se comportar como adulto. Gênesis não foi escrito por uma só pessoa. Gênesis é um livro egípcio. Então, se você não se envolver por causa de conceitos religiosos, se você não se envolver com a cultura egípcia, dificilmente você vai entender o Gênesis. Essa é uma observação importante. Lembrando que você pode fazer parte de um curso para aprender a ler hebraico. E esse curso, hoje, é a maneira mais fácil de você fazer isso. Aprender hebraico através do Salmo 91. Isso mesmo, aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, você pode se tornar membro nível 1 do nosso canal Pergunte a Jartov por apenas R$ 5 mensais. E os vídeos já estão te esperando. Basta que ainda hoje você se torne membro nível 1 do canal Pergunte a Jartov, tá bom? E você vai aprender a ler hebraico, não só dentro, mas também fora da escritura. Recado dado, vamos seguir com os nossos estudos. A terceira questão que você deve ter em mente quando for investigar o Gênesis, analisar o Gênesis, tentar entender, é afastar conceitos religiosos. Quais são os conceitos religiosos? Conceitos religiosos, por exemplo, de céu e terra, é um conceito religioso que gerou e gera várias doutrinas. Então, esse é um conceito estritamente religioso. Como que você vai saber? Me diz nos comentários. Fora desses conceitos, como você vai saber se está escrito de fato céu e terra? E como você pode acreditar nessa doutrina baseado em algo que você ouviu quando você entrou pela primeira vez num templo religioso sem saber de nada? Qual é a garantia que você tem de que aqueles primeiros ensinos que você recebeu são de fato a verdade? Pelo menos do Gênesis. Um outro conceito tipicamente religioso que causa muitos problemas entre cristãos, judeus, ateus, agnósticos, acadêmicos é o tal do dilúvio. O Mabul. Inclusive eu tenho uma playlist aqui, nós temos uma playlist aqui neste canal, Pergunte a Jartov, uma playlist completa, entre aspas, sobre o dilúvio. São vários vídeos. Aconselho você a assistir vídeo por vídeo, porque lá é o dilúvio científico. Científico? Sim. Porque não tem conceitos religiosos. É uma investigação, entre aspas, que vai mexer com você, mexer com os conceitos que você tem sobre o dilúvio. Então, quando você ouve a palavra dilúvio, você pensa em Deus mandando água em todo o planeta e inundando tudo e não sei o que, blá blá blá, porque isso representava aquilo, porque viria, porque se aconteceria, porque blá blá blá. Será que é isso mesmo? Absolutamente nada a ver. Se fosse você. Para começar a tirar os conceitos religiosos pelo dilúvio, você vai ver o que é o Gênesis. Criação do nada, criação ex nihilo, é um conceito religioso duro de sair, duro de entender, duro de abandonar, mas é um conceito religioso. Fiz um vídeo recentemente. No Gênesis, não há criação alguma. E agora? Então essa também é uma postura que você deve ter, uma postura adulta. Criancinhas acreditam em histórias que são contadas para ela dormir, para ela deixar de ter medo, ou para induzir ela a ter medo e fazer a coisa certa. Mas depois que a gente se torna adulto, não precisamos
continuar com as histórias contadas a crianças. Precisamos ter uma postura adulta, com ou sem fé, mas uma postura racionalmente adulta. Uma outra ideia que você tem que ter de antemão para entender o Bereshit, para entender o Gênesis, é começar a ler o texto em hebraico. Bereshit, Gênesis, não foi escrito em hebraico. Foi escrito em hieróglifo. Não foi na Suméria, não? Não. Foi em hieróglifo. Foi no Egito. É um livro egípcio, conceitos egípcios. Mas se você conseguir ler o texto em hebraico, olha, já vai te tirar muitos conceitos religiosos. Muitos, mas de montão. Comece a ler o texto em hebraico. Para isso você precisa entrar, fazer um curso de hebraico. Aqui tem várias opções para você, várias. Eu vou deixar todos aqui nos comentários desse vídeo. Comece a ler hebraico e colocar no contexto egípcio. É possível fazer isso? É possível e é necessário fazer isso. Um exemplo que mexe com todos os sentidos de todos os que têm contato com o Bereshit, com o Gênesis, é a palavra Elohim. Que as pessoas, até judeus mesmo, insistem em colocar a palavra Elohim como sendo para o Eterno. A palavra Elohim, aqui tem vários vídeos sobre isso, nunca, eu disse nunca, nunca pode ser usado para o Eterno. Como eu acabei de falar, você lê o texto em hebraico e coloca aquela palavra no conceito egípcio. Aí você vai entender qual é a raiz dessa palavra. É um exemplo. A raiz dessa palavra e como ela era usada e por que ela não pode ser aplicada para o Eterno. Seguindo por esse gancho, por esse exemplo, você começa a perceber que tem muito mais palavras, mas muito mesmo. Muito mais palavras que estão em hebraico, foram pessimamente traduzidas, mas se você voltar no tempo e começar a estudá-lo com as palavras que lá estão, você colocar determinadas palavras no conceito egípcio, você vai entender perfeitamente. Não é à toa que muita gente diz que o Bereshit tem várias contradições. Curiosamente, as pessoas que dizem isso, as principais, a maioria, nem consegue ler hebraico. Está colocando contradições baseadas na tradução, o que é o cúmulo do absurdo. Então está aí o convite para vocês. Essas posturas são necessárias se você quiser entender o Gênesis. Uma outra postura é acompanhar a ciência, acompanhar a tecnologia, acompanhar as recentes descobertas sobre as supostas criações que estão no Gênesis. Por exemplo, os membros nível 3 desse canal já sabem o que acontece no capítulo 1 do Gênesis. Eu acredito que nenhum deles vai sair por aí dizendo Deus criou os céus e a terra. Nenhum deles vai sair. Você sabe por quê? Não? Quer saber? Seja membro nível 3. São informações exclusivas. Eu disse exclusivas deste canal. É um pontapé inicial, na verdade um grande empurrão para você entender definitivamente o Gênesis. Não tenha medo de investigar a ciência ou a arqueologia. Pelo contrário, devem andar as duas coisas juntas. Aquele dizer de que fé e ciência não se juntam é um dizer baseado na fé, na religião, nos conceitos religiosos, para afastar você do conhecimento verdadeiro do Gênesis.
Você agora tem a oportunidade de fazer isso, de voltar às origens da forma como foi escrita e apanhando o contexto no qual o Gênesis nasceu. Agora é com você. Muito obrigado pela sua visualização. Confira se já é inscrito no canal. Se não for, você pode se inscrever agora. Deixar o seu likeão. Aprendeu alguma coisa? Algum desses conceitos mexeu com você? Deixa um like. Larga o dedão. Não paga nada. Compartilhe com o maior número de pessoas. E comente abaixo. Devo ter postura adulta para entender o Gênesis. Devo ter postura adulta para entender o Gênesis. E nos encontraremos sem nenhum conceito religioso no próximo vídeo. Shalom!